E agora sim, obrigado. Agora sim, vamos então passar ao que nos traz aqui e respeita um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre o estado que foi aprovado na Comissão sobre o estado da aviação ultraleve em Portugal. Há duas audições para serem realizadas nesse âmbito. A primeira é esta, com a Associação Portuguesa da Aviação Ultraleve. Temos connosco a doutora Maria José Domingos, Presidente da Direção, o doutor Higino Matos Gonçalves, que é Presidente da Assembleia Geral, e o doutor João Maciel Filipe, que é consultor em termos aeronáuticos. Certo? Muito obrigado por se juntarem a nós. Já percebi que é uma estreia no Parlamento, portanto, significa que o Parlamento está cada vez a preocupar-se mais com todas as atividades e todos os setores, o que pode ser bastante bom. E, portanto, sejam bem-vindos por terem dado um pouco do vosso tempo para partilharem connosco a informação que têm, a experiência que têm, e, nestes termos, passaríamos então aos nossos trabalhos. Está aqui, obrigado. Eu julgo que estarão a par que foi enviado pelos serviços como é que funciona, as regras que funcionam, e, portanto, a primeira intervenção, que irão colocar questões, com certeza, que depois responderão, podem intervir quem muito bem entenderem, fazem essa gestão. As primeiras questões são colocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, e quem é o Sr. Deputado? Francisco Gomes. Faz favor, Sr. Deputado. Tem 5 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação Ultraleve, tenho o prazer de vos receber aqui também, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, nesta comissão, após já ter reunido convosco, a título mais privado, e de ter analisado a apresentação que nos fizeram nessa altura, e ia fazer uso dessa apresentação para as questões que ia colocar. E começaria por dizer que os dados que têm partilhado connosco nessa apresentação, e não só, remete-nos para várias conclusões e também para várias questões. A primeira, diria eu, é que, ao contrário do que muita gente pensa, a aviação ultraleve não é uma atividade de elites. Não é uma atividade de elites. É antes uma prática enraizada na classe média, feita de profissionais liberais técnicos, empresários, engenheiros, professores, trabalhadores qualificados, que investem do seu próprio tempo, dos seus próprios recursos, para fazer do voo, ou que veem no voo, um espaço de liberdade e de realização. Por outras palavras, é uma aviação de gente comum. É uma aviação de gente comum, com competências específicas, algumas das quais extraordinárias, e isso confere a esta atividade uma autenticidade que deve ser reconhecida e valorizada pelo Estado. E começaria logo por vos perguntar: é ou não isso que tem acontecido? Ou estamos a falar de uma atividade que tem sido, na vossa opinião, secundarizada por quem devia ter orgulho em apoiá-la? Uma segunda conclusão, que resulta dos diálogos que temos tido, que já tivemos e que temos tido. A aviação ultraleve representa uma das expressões mais puras da aviação aérea civil. Uma técnica, uma destreza, paixão, e tem sido, ao longo de décadas, uma escola de engenharia prática. A verdade é essa. E também de cultura aeronáutica. Impossível não dizê-lo. Mas, e ao contrário do que muitas vezes se supõe, não se trata de uma atividade marginal. Não é uma atividade marginal, mas é um setor com impacto mensurável na economia, na formação técnica, na coesão territorial. Aliás, há escolas e oficinas. As escolas e oficinas de aviação ultraleve são polos de conhecimento aplicado. Formam pilotos, formam técnicos, formam empreendedores que muitas vezes prosseguem carreiras na aviação comercial, na manutenção aeronáutica e até na indústria. Por isso, a aviação ultraleve não é apenas um desporto ou um lazer. Pergunto-vos, é esse o reconhecimento que a aviação ultraleve tem tido e recebido? Terceira conclusão. Em várias regiões do país, a aviação ultraleve tem um papel económico de primeira ordem. Alimenta redes de alojamento local, alimenta a restauração, turismo técnico, serviços de apoio. Dinamiza pequenas economias, contribui para fixar população qualificada. No entanto, das vossas apresentações e intervenções públicas, demonstram que, apesar do seu valor multidimensional, há um declínio, de certa forma inquietante, na atividade em Portugal. E também, de acordo com as vossas declarações públicas, as causas parecem residir, ao menos parcialmente, na complexidade administrativa, na rigidez do enquadramento local e no ambiente institucional que, a nosso ver, parece ser pouco propício à cooperação.
Pergunta: de que forma é que estas barreiras se manifestam no cotidiano das escolas e dos operadores? E qual tem sido o impacto real na viabilidade económica e na capacidade de atrair novos praticantes e investidores para a aviação ultraleve? Uma quarta conclusão, se me permitem, e esta prende-se em específico com o quadro legal em vigor, é esta: a aviação ultraleve, por natureza, evolui com a tecnologia. Novos materiais, novos instrumentos de navegação, novos padrões de segurança. Porém, a regulamentação portuguesa parece-nos não estar a acompanhar esse ritmo. Em contraste, vários países europeus implementaram modelos mais ágeis de certificações, por exemplo, de autorizações simplificadas, fiscalização orientada para a segurança efetiva. E a minha pergunta é esta: considera a Associação que o regime jurídico nacional está ou não desatualizado face àqueles que são os padrões europeus? E em caso afirmativo, e uma vez que estão nesta casa, quais seriam as reformas mais urgentes, que, na vossa opinião, para restaurar competitividade e segurança neste setor? Quinta e última observação, que tem a ver com a relação institucional. Por aquilo que nos disseram e que têm dito publicamente, o diálogo entre operadores e entidades reguladoras deve ser constante. No entanto, a vossa associação parece ter vindo a denunciar uma certa percepção de opacidade, de falta de previsibilidade nas decisões e de escassez nos canais de consulta. A minha pergunta: como é que avalia a vossa associação o estado atual dessa comunicação? Existem ou não fóruns de consulta efetivos, ou estamos perante um modelo unilateral onde as decisões chegam de cima, sem participação dos agentes envolvidos? De que forma é que o Estado poderia estimular a criação de polos de investigação, de áreas de desenvolvimento associadas à Associação Ultraleve? De que forma é que o Estado pode colaborar? Muito obrigado, e tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado. Está colocada a questão. E então agora, para responder... Faz favor, é só carregar no botão verde. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aos senhores deputados, na pessoa do Sr. Presidente, a oportunidade que dá à APAU de vir aqui, digamos, partilhar um pouco as nossas preocupações e aquilo que julgamos ser os estrangulamentos à nossa atividade, mas principalmente partilhar convosco também a nossa visão de futuro desta aviação, que queremos mesmo que seja brilhante e que não apenas seja algo passageiro. Esta, digamos, seria a primeira nota. A segunda nota é relativamente às perguntas que o Sr. Deputado amavelmente nos colocou. Eu vou tentar ser breve, porque todas elas dariam mais tempo do que os 5 minutos, mas vou tentar ser sumário com tudo o que isso implica de imprecisão, até de falta de informação. Realmente esta aviação não é para elites. Só para referência, um avião, hoje em dia, pertence a 3, 4, 5 proprietários. Portanto, para quê? Para que seja possível haver aviões, porque só um não consegue ter o avião. E, portanto, a cota de cada um não é mais nem menos do que um carro de segmento médio. Portanto, e tem que ser em sociedade. Por exemplo, eu não tenho avião, porque ainda não tenho essa capacidade económica, até mesmo para essa sociedade. Mas vou tendo a colaboração dos meus amigos para me deixar voar os aviões deles, e a Sra. Presidente tem um avião em sociedade, portanto, como vê, de elite ou de grande capacidade económica, não é, de facto, a norma. Haverá, de certeza, alguém, mas não é a norma. E, portanto, esta é, digamos, um ponto de partida e até para, digamos, deixar claro algum preconceito, algumas ideias pré-concebidas sobre esta aviação. De facto, a última pergunta tem uma dimensão muito grande. De facto, o modelo atual, não só da legislação, que está de facto desatualizada, nós enviámos um pequeno documento ilustrativo daquilo que tem sido a evolução desta aviação, e nota-se que, de facto, os aviões de terceira geração não cabem na legislação, e há alguns já da segunda, não cabem na legislação atual. E, portanto, o que é que acontece? 2 fenómenos. A frota não é renovada e aquela que é renovada já vem com matrícula estrangeira para proprietários portugueses. Só para curiosidade,
Se eu português, se quiser comprar um avião e matricular esse avião em Portugal, é-me negado, mas se eu trouxer esse mesmo avião com matrícula, uma outra matrícula, eu ponho cá em Portugal e opero com ele. Com tudo o que isso implica. Está aqui uma idiosincrasia que é difícil de explicar, explica-se pela inadequação da legislação e alguma inércia do próprio regulador de olhar esta realidade e tomar as medidas a tempo. E, portanto, os aviões novos que chegaram a Portugal neste último ano e meio têm matrícula estrangeira e não vão mudar para a matrícula portuguesa tão cedo. Isto traduz-se na segunda parte da própria pergunta. De facto, o modelo relacional entre o regulador e o regulado é onde reside o conhecimento substantivo desta aviação, porque somos nós que o pilotamos, somos nós que os abastecemos, somos nós que, desculpem-me a expressão, que sentimos o cheiro do combustível, não participamos na vida do regulador. Portanto, o regulador chega, diz o que tem a dizer e ponto final. Aliás, nestes últimos tempos, depois de um trabalho que tem sido feito há cerca de ano e meio pela APAU, para tentar perceber que caminhos novos podemos trilhar, e em termos até da letra da lei, não houve nenhuma interação do regulador connosco. Portanto, de facto, é um modelo centralizado e unidirecional. E os modelos europeus mais avançados são muito mais colaborativos, inclusive nos países que vão à frente da Europa neste tipo de aviação, o modelo nem é descentralizado, é um modelo de delegação de competências. Portanto, eu penso que esgotei os meus 5 minutos, eu tinha muito mais para dizer, mas pronto, essa é a regra do jogo. Muito Tem obrigado. toda a razão, mas vai ter mais oportunidades também. De qualquer das maneiras, neste momento é a vez do grupo parlamentar do PSD colocar as questões que entender, é o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento os representantes da APAU e a disponibilidade para hoje estarem connosco. Eu começaria por uma primeira nota que me parece evidente daquilo que foi a intervenção e daquilo que tem sido a nossa recolha, que a vossa relação com o regulador é uma relação de costas voltadas. E isto, do nosso ponto de vista, não é uma boa metodologia para que o sector possa progredir e para que possa atualizar face àquilo que é a realidade do sector e aquilo que se vai fazer na Europa. E, portanto, esta primeira constatação é algo que nos apraz enfatizar e que, de facto, nós entendemos que deve ser alterado, porque só com esta relação de proximidade e de regularidade e de entendimento, naturalmente com o respeito daquilo que é a função de cada um, se pode, num sector desta importância, fazer avanços. Em relação ao estado da alteração do quadro legislativo, nós sabemos que em fevereiro deste ano tiveram uma iniciativa própria para dar um avanço concreto na legislação, atualizá-la, englobar as novas realidades tecnológicas das novas aeronaves e da própria regulamentação. E sabemos também, como foi público, que a ANAC terá entregue ao Governo já uma proposta de alteração legislativa para acomodar estas novas realidades. Nós entendemos também que passaram demasiados anos sem que esta atualização fosse concretizada, em prejuízo da nossa diferenciação competitiva com os demais países, que acabou por desembocar nesta situação um bocadinho anacrónica das nossas aeronaves terem que ser ou serem mais facilmente registadas noutros países para depois poderem operar no nosso. Feita esta intervenção e este enquadramento, gostaríamos de ouvir ou que aprofundassem a vossa visão de como pode haver um modelo híbrido de regulação deste sector, em que a ANAC teria ou manteria ou continuaria com competências centrais
E os aeroclubes e as organizações do sector poderiam ter delegação de competências em matérias até de natureza mais operacional e técnica. Gostaríamos que aprofundassem como é que isto pode ser operacionalizado, porque há de facto também neste sector sempre o espectro da segurança, quer dos utilizadores, quer do impacto dos acidentes, como nós sabemos. E esta vertente, se quiserem, da atividade, é uma vertente muito sensível e que quer o legislador e naturalmente o regulador e também os senhores, como é evidente, temos que ter muita consciência como é que ela pode estar sempre salvaguardada, independentemente dos avanços regulatórios e de legislação. Outra coisa que nos parece bastante relevante e gostaríamos de vos ouvir, deram este exemplo de partilha de responsabilidade, o caso da República Checa e da França, mas nos restantes países da União Europeia, qual é o modelo que existe? Por exemplo, o caso de Espanha. Espanha levou muitos anos numa atitude hostil, de uma certa ostracização da aviação ultraleve, mas recentemente promoveu uma alteração substancial, compreendeu a importância do sector e, de facto, hoje tem uma legislação muito mais avançada do que a nossa. Mas era importante também fazer um bocadinho a comparação de, nos restantes países da União Europeia, qual é o modelo que nós temos. Não posso também deixar de salientar que há, hoje em dia, uma evolução em matéria dos ultraleves, naquilo que são as novas aeronaves. Há a questão, como sabemos, dos drones, que é uma realidade que é absolutamente presente, é uma realidade que veio para ficar, nas suas diversas aplicações. Há também a dimensão lúdica da aviação ultraleve, mas não tem sido, do nosso ponto de vista, suficientemente aproveitada. Eu tive a oportunidade, na última intervenção que fiz sobre essa matéria, de realçar o exemplo do combate aos focos florestais. Os ultraleves estão sobre o céu em muitas horas, estão sobre todo o território nacional e deveriam ter um papel consagrado, e porque não em matéria de regulamento, de maior proximidade e interação com as autoridades na prevenção e detecção precoce dos focos de incêndios florestais e, portanto, estas matérias também devem já estar no escopo daquilo que vier a ser o novo quadro legal. E, portanto, é uma oportunidade única de se fazer esta alteração. Eu recordo que tive o cuidado de ler aquilo que era o plano de ações da ANAC de 2021 e neste plano de ações já constava a necessidade urgente para a revisão deste quadro legal, o que não aconteceu, como todos sabemos. E, portanto, vamos, neste momento, em tempo oportuno, de fazer esta alteração. E este governo da Aliança Democrática tem dado provas inequívocas do comprometimento de fazer e de alterar para o bem do sector, mas também para o bem do país. E, portanto, este compromisso tem sido inequívoco e cumpre-nos a nós reafirmar que esta audição é também para nós um passo na direção desta alteração que todos desejamos. Muito obrigado. Terminou, Sr. Deputado. Então, para responder, muito bem, se aproximar o microfone, é só ligar no verde e dispõe de 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Eu agradeço, de facto, são questões muito pertinentes que aqui pôs e começa exatamente pelo princípio, a questão das costas voltadas. A APAU é uma associação do setor que já tem cerca de 30 anos e que sempre teve como objetivo melhorar a aviação, pugnar pela segurança e fazer tudo o que está ao seu alcance para que a aviação ultraleve tivesse bastante projeção. Acontece que a legislação atual tem 21 anos, nós temos esta questão da atualização da legislação, não é de há 2 ou 3 anos, é há bastante mais tempo. Eu, quando entrei para a APAU, em termos de associação, portanto, de direção,
ainda era presidente o Dr. Luís Ribeiro. Tivemos várias reuniões com o Dr. Luís Ribeiro, em que o processo era extraordinariamente difícil. Na altura, a ANAC estava completamente, digamos, controlada por uma visão absolutamente que não permitia qualquer tipo de aviação que não fosse a aviação certificada. Tudo o que se fez durante esse tempo não se conseguiu evoluir absolutamente nada. E isto já era, digamos, já nos outros países havia uma evolução em termos de aviação não certificada e autodeclarativa, mantinha-se esse processo e tudo estava a avançar. Aliás, o regulamento EASA 1139 de 2018 veio concretizar tudo isso e veio explicar exatamente os direitos que os europeus tinham para não estarem sujeitos a uma aviação muito rígida, absolutamente caríssima, e que já tem-se verificado que no caso da aviação que não seja aviação de transporte de passageiros, aviação profissional, são exagerados os termos em que tem a certificação. E por isso é que inclusivamente criou uma nova categoria, que é o LAPL, em que existem menos certificações, são menos exigentes, para que possa haver uma aviação mais simples, igualmente segura, menos cara, que não seja tão cara. Ora bem, a relação, portanto, era muito difícil no tempo do Dr. Luís Ribeiro. A seguir veio a doutora Tânia Cardoso Simões. No tempo da doutora Tânia Cardoso Simões houve uma tentativa dela própria de criar alguma abertura para que houvesse, digamos, uma maior abertura para a aviação ultraleve. Não foi possível, porque a estrutura interna da ANAC não permitiu. E algumas evoluções, algumas questões que nós pusemos em várias reuniões eram perfeitamente postas ao contrário na reunião seguinte. Nós punhamos uma questão, ela ia tentar resolver na questão seguinte, afinal não podia ser nada disso, tinha que ser uma coisa ainda pior. Apesar disso, nós criámos dentro da associação um departamento de ajuda aos associados para ajudarem na certificação das aeronaves. As aeronaves ultraleves são certificadas de 3 em 3 anos e precisam de ter um processo de certificação feito por os técnicos da ANAC. A situação começou a ser cada vez mais complicada, mais complexa, mais arbitrária, sem regras. E, portanto, nós criámos um departamento em que tínhamos uma pessoa que ia resolvendo os problemas que os técnicos da ANAC iam criando. Ora, o que é que aconteceu? Cada problema que nós resolvíamos, havia um problema novo. Portanto, na prática, nós criámos um departamento para complexificar ainda mais a nossa avaliação. Portanto, há que alterar esta situação, não podemos continuar a alimentar a besta para resolver, quer dizer, para resolver coisa nenhuma, para não estarmos ainda a complicar ainda mais a situação. A doutora Tânia Cardoso Simões não esteve lá há muito tempo, veio a Ana Vieira da Mata. A doutora Ana Vieira da Mata veio com muitas boas intenções, fez inclusivamente um fórum em Ponte Sor, onde esteve a comunidade aeronáutica quase toda. Foram postas inúmeras questões nesse fórum. Penso que ela ficou muito surpreendida com inúmeras das questões que foram postas. E ficámos à espera. Aliás, houve um aspecto que não foi muito correto, porque foram-nos dados elementos que depois nós confirmámos que não estavam corretos, em número de acidentes, em número de incidentes, em número de várias coisas, e que nós contestámos, inclusivamente, por escrito. A Presidente enviou uma carta depois para a doutora Ana Mata, contestando os números que nos foram lá dados. Nunca tivemos resposta. Portanto, a razão, não há costas voltadas. Nós estamos sempre colaborantes e tentamos fazer os possíveis para
pugnar pela segurança e pugnar pelo desenvolvimento da aviação ultraleve. Portanto, isto tem muitos episódios, mas penso que este é, digamos, o quadro que eu acho que exemplifica o que se tem passado nos últimos anos. Portanto, isto não é uma questão de 1 ano, de 2 anos, isto é uma questão de 10 anos. É uma questão de muito tempo. Enquanto esteve na ANAC o engenheiro Vítor Rosa, nada foi possível fazer. O engenheiro Vítor Rosa é que praticamente era o presidente da ANAC. Nada foi possível fazer dentro da ANAC. Pronto, esta questão é necessário evoluir. Nós, em fevereiro, como o Sr. Deputado disse, enviámos a nossa proposta de legislação, que também não obtivemos resposta, e, portanto, continuamos a trabalhar e fizemos as várias demarches que achamos convenientes e que chegámos aqui. Já acabou? Não, mas não acabou ainda, acabou esta parte, digamos assim. Desculpa, mas... Não, depois tem a oportunidade de intervir. Muito obrigado. Durante a tua audição toda ainda pode intervir mais vezes. Mas para mantermos aqui a cadência, até porque agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a colocar questões e, portanto, também quer, com certeza, contribuir para a discussão. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer, até acho que tenho a vantagem de algumas das questões relevantes já terem sido colocadas e, portanto, eu não as vou repetir. E se me sobrar algum tempo, eu até depois, com a autorização do Sr. Presidente, até o cedo aos nossos convidados para poderem completar as suas respostas. Pronto, há algumas das situações que descreve na relação com a ANAC e no funcionamento da ANAC, na forma como as coisas são feitas, num certo conservadorismo, uma certa rigidez, ou até na história há lá um tal engenheiro que sem ele não se faz nada, é um bocadinho a caricatura de uma certa cultura administrativa que nós vemos um pouco por todo lado em muitos dos nossos organismos. Mas, deixando essa parte de lado para já, segundo disse também o Sr. Deputado do PSD, existe já uma proposta de revisão legislativa preparada pela ANAC e que já estará nas mãos do Governo, e o que eu queria questionar é se houve e de que forma é que existiu até agora diálogo com a Associação na preparação desta revisão legislativa. Portanto, essa era a primeira questão que eu vos colocava e pedia para desenvolver. A segunda é que mencionaram que existe neste momento um desalinhamento entre aquilo que é a regulamentação em Portugal face, em particular, a outros países da Europa, que são aqueles com quem nós tipicamente nos comparamos mais, quer no tipo de aviões que são autorizados, não é? Falavam de primeira, segunda e terceira geração, portanto, se pudessem também clarificar o que é que isso significa e quais é que, por exemplo, são autorizados noutros países e não são autorizados cá, quer do ponto de vista da distribuição de competências ou naquilo que se permite a que os aeroclubes façam autonomamente face àquilo que é ou não é permitido cá. Portanto, se também nos fosse possível perceber como é que a nossa prática em Portugal se compara com aquilo que existe noutros países da Europa, era relevante. E, finalmente, estavam a mencionar isso agora, se nos pudessem dar alguns números sobre segurança, números de acidentes que têm ou não têm havido com a atividade nos últimos anos, isso também poderia ser útil porque, naturalmente, e como já foi aqui dito, esta é uma atividade onde a segurança tem que ser a preocupação, porque é uma atividade que implica com a segurança não só de quem a pratica, mas também de outras pessoas externas a quem a pratica. Portanto, essa é naturalmente sempre uma preocupação importante, mas é importante percebermos qual é que é a dimensão do problema, não é? Portanto, terminava por aqui e, portanto, aquilo que sobra procedia. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder... Faz favor, Sra. Presidente. Eu vou responder porque fui eu que estive à frente do processo de comunicação com a ANAC. Eu substituí o Gino na presidência da direção, o Gino era o anterior presidente da direção da APAU, e eu, quando iniciei, de facto encontrei esta relação caótica entre os regulados e o regulador, no que toca a certificados de voo e outras matérias que têm que se tratar com o regulador.
Para terem uma ideia, portanto, na lei são exigidos 8 items para ter um certificado de voo e a ANAC já estava a pedir 17 ou 18. Portanto, o crescendo era muitíssimo, além de que a colaboração era nenhuma, o que era pedido não se conseguia obter, perguntávamos onde é que se arranja, vocês é que sabem, pronto, e de facto não era possível, não havia nenhum tipo de colaboração nem de vontade de ultrapassar estas dificuldades. Quando se fez o fórum em setembro de Ponte Sor, de facto, houve ali uma proximidade e depois desse fórum eu enviei 2 ou 3 mails para a Presidente da ANAC contradizendo alguma das coisas que lá foram ditas e não obtivemos resposta. Também é preciso dizer que as coisas em Ponte Sor não correram muito bem porque eles foram muito confrontados com os regulados que lá estavam muito insatisfeitos. E, de facto, pronto, ouviram o que não quiseram, é mesmo assim, não é? Pronto. Em relação à segurança, deixe-me que lhe diga, é um tema que nos é muito querido. Nenhum de nós quer que o seu avião seja mais seguro do que nós próprios que lá levamos o corpo e que queremos voltar para as nossas famílias. Aliás, os franceses têm uma máxima em relação a isso, que é ninguém melhor do que eles querem a segurança. A França tem um regime mais liberal da Europa, que é maior responsabilidade, maior liberdade, maior responsabilidade. E é exatamente nesses modos que funciona. Eles têm muito mais liberdade que nós, mas também têm muito mais responsabilidade. E quando as coisas correm mal, correm mal. Pronto. São maneiras diferentes de abordar as questões, mas que funcionam na mesma. A França teve uma redução, eu não tenho agora aqui os números certos, mas a França mostrou no fórum, que nós fizemos um fórum o mês passado, onde tivemos cá o regulador francês, o regulador checo e o regulador espanhol, e o regulador francês trouxe esses números da segurança e nos últimos 25 anos, talvez, os acidentes reduziram drasticamente. Portanto, relembro, a política deles, maior responsabilidade, maior liberdade e funciona, na França funciona assim. A República Checa tem outra modalidade, a República Checa tem uma delegação completa, portanto a Associação dos Checos é que é a ANAC para esta aviação e funciona em regime de voluntariado, ninguém é pago ali, portanto eles têm uma dimensão igual a Portugal e nós temos 380 aviões, eles têm 7.500. Portanto, são regimes completamente diferentes e igualmente funcionais. A Espanha teve agora uma abertura imensa em relação à aviação ultraleve. Eles tinham limitações muito operacionais, até bastante complicadas. Não podiam voar acima de 1000 pés, não podem voar em espaço aéreo controlado, tinham ali uma limitação. Tudo isso foi ultrapassado. Foi ultrapassado no dia em que mudaram as pessoas no regulador deles, na ESA, e o diálogo passou a ser outro e eles passaram, a opinião deles passou a ser considerada. Com estes exemplos todos, nós baseámos-nos nestes exemplos todos para de facto construir a nossa proposta de lei, porque percebemos que havia outra maneira de fazer as coisas, que a aviação na Europa é saudável, este tipo de aviação é saudável, e portanto não há motivo nenhum para que não seja em Portugal. Ninguém melhor que nós queremos uma matrícula portuguesa, nós não queremos dar a voar com uma matrícula francesa ou com uma matrícula espanhola ou uma matrícula alemã. Nós sabemos que Portugal pode fazer melhor e foi baseado, e foi com esta vontade de continuar em Portugal que fizemos este trabalho. Não sei se respondi a tudo, mas também não quero... Posso, não sei se há mais tempo? Não, pode. Em relação à Espanha, que é um caso absolutamente paradigmático, a Espanha era dos piores países em termos de aviação ultraleve, onde havia mais acidentes, onde eram mais regulados, onde havia mais restrições. Em 2 anos alteraram tudo completamente. Mudaram as pessoas, puseram lá pessoas que percebem da aviação ultraleve, puseram lá pilotos, puseram lá técnicos e a situação está completamente diferente. Neste momento, no próprio fórum que nós fizemos há um mês atrás, a própria reguladora nos diz que, se quiserem vir para a Espanha, estejam à vontade, têm os mesmos direitos que têm em Portugal, é só passar as matrículas para cá. Portanto, este é o ponto de situação em que estamos.
e, portanto, não vale a pena estarmos aqui com falinhas mansas a dizer que talvez se vá fazer qualquer coisa. Não se vai fazer nada. Com a atual estrutura da ANAC, não se vai fazer nada. O que existe de ideia é que vão criar um departamento, não sei o quê. O que estão a criar é mais camadas burocráticas dentro da estrutura. O que há a fazer é portanto, passar algumas competências para outras entidades, o que fizeram já em quase toda a Europa. Dos países que estamos a falar neste momento já de 16 ou 17 países, que já aderiram ao opt-out, portanto já saíram da regulamentação EASA, portanto já têm legislação nacional e, portanto, essa legislação nacional é que lhes permite aumentar a aviação, ter outras regras, ter menos custos, que é fundamental, porque quando a doutora Ana Vieira Simões aqui nesta casa disse que a aviação ultraleve era provavelmente muito importante, porque era provavelmente o primeiro contacto dos jovens e das pessoas com a aviação, o que é verdade, mas é pena a ANAC só ter descoberto isso agora, passado 20 anos desta legislação estar em vigor, e não fazer absolutamente nada para que isso seja alterado. Quer dizer, se esta é a primeira entrada, é aqui que se tem que canalizar os jovens, mas para canalizar os jovens para aqui não se podem criar dificuldades imensas, ter os aviões no chão meses porque não se consegue o certificado, criar problemas aí sim de segurança, porque os pilotos não conseguem voar porque os aviões não têm o certificado válido, e isso é extraordinariamente difícil. Relativamente à questão dos vários tipos de aviões... Este, calhar, visto assim, não será fácil. Portanto, este é a aviação inicial... Já está, peço desculpa. Esta, digamos, é uma visualização daquilo que é a evolução desta aviação. O início era este tipo de aeronave, em que o piloto estava sujeito às condições climáticas, tipo no início da aviação mundial. Depois este é o da segunda geração. Só para restabelecer a verdade, este foi e é o primeiro avião construído totalmente em Portugal, e não aquele que se ouve hoje em dia a falar da ceia. Não, este foi todo ele concebido, construído e comercializado com um índice de exportação acima dos 50%, de uma fábrica em Portugal. E agora estes, que são a terceira geração, que já são aviões fly-by-wire, cockpit, glass cockpit, e que já têm outro tipo de sofisticação que permite um conjunto muito vasto de operação que os outros anteriores não conseguiam. Mais uma vez, este avião em Portugal não é permitido a sua legalização com matrícula portuguesa, mas se eu vier comprar e vier para Portugal com ele, continua a operar como se nada passasse. Isto é uma situação que a mim pessoalmente me incomoda um pouco. Mas esta é a realidade e é isto. Portanto, esta é, digamos, para responder à sua pergunta, esta é a evolução. Muito bem. Sobretudo a questão dos aviões estarem com matrículas estrangeiras cá, parece-me assim um resultado um bocado rocambolesco, independentemente das causas, como é óbvio, mas é uma situação, de facto, inacreditável. Esta apresentação pode ficar connosco? Nós enviámos essa... Foi enviada? Mas pode ficar, por favor. Okay. Aliás, trouxemos para ficar. Para ficar. Mas enviaram então, ok. Então passamos à segunda ronda. Pergunto se algum grupo parlamentar se quer inscrever para a segunda ronda, para continuar a colocar questões. 1, 2. Muito bem. Então, Sr. Deputado Paulo Muniz, e depois de seguida, Sr. Deputado Carlos Barbosa, e no fim os senhores respondem em conjunto. Está bem? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo registado com agrado as respostas que foram dadas às questões que nós colocamos, gostaríamos, no entanto, que, se possível, nos aprofundassem o aspecto da vossa visão e da vossa proposta na articulação das competências entre um núcleo central na ANAC e quais as competências estariam, digamos, distribuídas, delegadas, como queiram chamar,
nas diversas associações ou na associação, digamos, no sector em si. Outra questão que gostaríamos que se pudessem aprofundassem tem a ver com a formação. Quer dizer, a formação é muitas vezes a porta de entrada dos jovens e das camadas que querem e que têm gosto pela aviação de ultraleves, e o facto é que sentimos e temos a percepção, e corrijam-nos se não estivermos corretos, que as escolas de formação não têm tido o apoio que julgamos imprescindível para desempenharem esse papel. E o que é que, no vosso entender, do ponto de vista da revisão legislativa que está em curso e que esperamos desta vez, ao fim de tantos anos, tenha sucesso, pode e deve ser contemplado para, na área da formação inicial, na área de entrada dos jovens e dos menos jovens que queiram iniciar essa atividade, possa ser feito. Porque não sei se só pela obrigatoriedade das certificações, das inspeções, do controle demasiado e, porventura, burocraticamente excessivo, possa ter comprometido o funcionamento e a longevidade das escolas e, portanto, para nós é uma área fundamental a formação e o papel que esta formação tem no futuro daqueles que possam vir a ingressar na área, nomeadamente até da aviação comercial e da aviação civil dita normal. Muito obrigado. Senhor Deputado Carlos Barbosa, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Maria José Domingos, em nome da vossa associação, da APAU, e só duas breves questões, e aqui realmente, olhando a um contexto geral da ANAC, e o que me faz transparecer a ANAC é que a ANAC é forte com os fracos, mas fraca com os fortes. E isto olhando para outros critérios, que vou já mais à frente, tem a ver com os âmbitos das licenças associadas às várias atividades do âmbito aeronáutico e associado. E nisto tudo, a nossa preocupação também, olhando a isto, e o Sr. Presidente tocou há bocado bem no ponto, que é como é que é possível nós termos licenças ou termos matrículas de outros países, mas a nossa lei não estando, pode-se termos, quer dizer, é uma circunstância que não faz sentido. E depois também ficamos agora espantados em ouvir o próprio Partido Social Democrata a referir que supostamente a ANAC já tem um novo projeto de lei. E estamos a falar que o primeiro, ou seja, eles estão a durar de 1990 para 2004 e agora 2004 para 2025. Pronto, mas o que eu percebi há bocado é que tinha sido a ANAC que tinha um novo projeto. Mas há uma circunstância que é importantíssima, que é a parte económica, e nisto tudo, que é os custos das licenças, os custos das aeronaves. Ou seja, nós estamos a deixar de ter este aproveitamento económico para outros países, porque estão mais evoluídos no âmbito da lei, estarem a ficar com o dinheiro dos nossos portugueses e nós, porque a ANAC está a bloquear e a criar excesso de burocracia, não está a permitir com que vocês tenham as vossas licenças e vocês tenham as vossas aeronaves, e que estas aeronaves, além da parte recreativa, podem também ser usadas em âmbitos da tal coesão territorial que tantos nós falamos, que é no acesso, quer seja de medicamentos, ou mesmo da parte da segurança, seja de fogos e outras situações anexas. Mas o que é importante nós vermos nisto é se tenha realmente uma noção relacionada com os custos, os valores que nós estamos a perder ao longo dos tempos com o atraso da alteração da lei. Muito obrigado. Terminaram, Srs. Deputados. Então agora para responder e será a última intervenção em forma de conclusão. Façam favor. Eu começo, muito obrigado. Eu começaria por falar na questão das matrículas, que me pareceu que era muito cara aos seus deputados. E as matrículas é uma coisa, peço desculpa, interessantíssima, porque nós já chegámos tarde a este problema, porque a aviação geral já tem matrículas estrangeiras. Se os senhores fizerem o favor de ir a Cascais, a Tires, e olharem para o parque de aviões, não veem uma matrícula portuguesa.
é tudo matrículas estrangeiras. E os aviões são portugueses. Os helicópteros do INEM e não só a proteção civil. As aeronaves que estão ao serviço da proteção civil, que são de empresas portuguesas, em algumas, têm matrícula estrangeira. Isto não acontece por acaso. Isto acontece porque é mais fácil, é mais friendly trabalhar com autoridades estrangeiras. Tudo é EASA, no caso da aviação certificada, a aviação geral, tudo é EASA. É mais fácil trabalhar com autoridades estrangeiras do que trabalhar com a ANAC. Portanto, essa questão... Aliás, há uma escola, uma escola em Portugal, em Castelo Branco, que trabalha com a autoridade húngara e não quer trabalhar com a autoridade portuguesa. Portanto, e faz as licenças segundo a autoridade húngara. Portanto, mas isto, a esse nível, isto é só um exemplo, a esse nível nós temos dezenas de situações e cada vez mais, aliás, neste momento, já estão a vir escolas espanholas fazer cursos em Portugal com licença espanhola e depois vão-se embora e ficam cá as licenças espanholas e nós compramos um avião espanhol e a situação mantém-se assim. Isso em relação às matrículas. Portanto, as matrículas é uma situação que não tem só a ver com a aviação ultraleve. É já, digamos, o segundo ato, é o segundo ato desta tragédia. A aviação ultraleve já é o segundo ato. O primeiro já foi a aviação geral. O Marcelo, se calhar, falava da delegação de competências. Bom. Muito obrigado. Quantos minutos tenho? Não, tem que ser rápido. São 5 minutos no total. Ok, bom, vamos muito bem. Então vou tentar. Bom, a delegação de competências. E respondendo um pouco à pergunta anterior do Sr. Deputado, a APAU a existência da ANAC ou outra entidade similar é um imperativo nacional. A aviação, no caso concreto, não pode prescindir de um regulador. Chame-se ANAC ou outra coisa qualquer. Tem que lá estar. Nós somos uma sociedade de Estado de Direito e, portanto, faz parte da nossa organização civil e política ter um regulador e nós não abdicamos desse regulador, seja ele qual for. E, portanto, não queremos nos substituir, mesmo na nossa visão da delegação de competências, nós não nos queremos substituir à existência de um regulador. Não queremos nos substituir. Queremos ser, sim, complementares. Trazer ao regulador a nossa experiência cotidiana. E essa experiência, pois, tem tradução na prática e na forma que nós temos que nos relacionar. E essa delegação de competências não tem que ser instantânea. Há aqui períodos de aprendizagem. Uma curva de aprendizagem entre nós, PAPAU, e a ANAC. A forma como, pois, isto é tudo, como isto se compagina, é um trabalho contínuo. Nós não temos nenhum processo de intenção já dizer queremos isto, mas não, queremos trabalhar. E isto é gradual, porque queremos manter esta instituição, queremos contribuir para preservar muitas coisas que é necessário. E uma delas é até a segurança operacional. Não queremos rupturas no sistema a este tipo. Queremos rupturas de outra forma, mas não no sistema. E, portanto, isto também tem muito a ver com a forma como nos temos relacionado para efeitos da proposta legislativa. E respondendo ali um bocadinho ao Sr. Deputado do PS, de facto, a proposta apresentada pela ANAC nós não conhecemos, nós não colaboramos, nós não fomos interrogados pela ANAC a este propósito. Sabemos algumas coisas que nos vão chegando, numa reunião até bastante sumária que tivemos na Secretaria de Estado, de algumas coisas que nos perguntaram de forma muito sumária, muito ligeira, qual era a nossa sensibilidade. E ouvimos lá coisas que nos preocupou muito. E há uma coisa que gostaríamos de deixar muito claro sobre esta questão da delegação de competências e da revisão da legislação. E é preciso mesmo que isto fique muito claro. Se a proposta legislativa apresentada ao Governo, e depois o Governo tomará as suas
as suas diligências próprias, das suas competências, porque é o Governo que é o intérprete das políticas públicas, não é a ANAC, é o Governo e a Assembleia da República que tem essa incumbência do voto em democracia, são eles que têm que o fazer, as políticas públicas, não a ANAC, mas seja como for, sobre essa visão que a própria ANAC poderá ter, uma coisa é clara, se essa proposta vier a ter letra de lei, das duas uma, ou ela vai ao encontro das necessidades efetivas do setor, ou não vai. E se não for, uma coisa é certa, os aviões saem de Portugal. Os novos entram com matrículas estrangeiras e os outros que estão cá, a pouco e pouco, vão para fora. Só a título de exemplo, os fabricantes checos e eslovacos, que são aqueles que vão mais à frente neste tipo de aviação, propõem aos compradores portugueses o pacote completo. E qual é o pacote completo? Está aqui o avião, está aqui a matrícula e está aqui a conversão da licença do piloto para a legislação do país. E faz parte do pacote. E, portanto, isto é matéria que é perfeitamente... é quase determinística. É quase determinística. Permite-me só uma leve observação sobre a relação relativamente à formação. Eu garanto e posso descansar, Sr. Deputado, que a formação portuguesa é das formações mais completas a nível europeu. Aliás, nós não temos qualquer dificuldade e somos dos poucos países, não somos dos poucos, mas somos um dos países em que os pilotos ultraleves portugueses voam em qualquer espaço aéreo, em qualquer país. Portanto, não há qualquer limitação para da formação que é dada em Portugal. Há encerramentos de escolas. Há muitos encerramentos de escolas, mas isso é por outras razões, é razões burocráticas. A questão que se põe e que se punha em Espanha era exatamente essa. A Espanha tinha uma deficiente formação, tinha muitas dificuldades e não tinha, inclusivamente, transponder em muitos aviões. Portanto, havia uma limitação grande. E eles estão a ultrapassar isso tudo. Eles, em 2 anos, com a alteração das pessoas, colocando lá pessoas do setor, pessoas que sabem o que estão a fazer, pilotos, porque a questão é esta, na ANAC podem-se contar pela mão de um dedo, pelos dedos de uma mão, a quantidade de pilotos que temos na ANAC. Isso já não foi assim. No tempo da DGAC não era assim. Portanto, esta situação há muitas questões, digamos, em volta de tudo isto e que é preciso abertura e é preciso interesse e vontade para se conseguirem resolver. Sr. Presidente, posso-lhe pedir da sua generosidade da Comissão mais 1 minuto? Nós temos de terminar, porque temos outra audição a seguir, exatamente à ANAC. Sim. Ótimo, ótimo. Faz favor. Muito obrigado, muito obrigado. É só para também fazer aqui uma nota sobre a questão da colaboração deste tipo de aviação na segurança nacional e na prevenção dos focos. Nós temos mais ou menos 350 aviões. Se destes houverem 100 que estejam disponíveis, vejam o recurso nacional que nós temos hoje para fazer o patrulhamento de fronteiras, a prevenção precoce de incêndios, 100 aeronaves prontas a entrar em operação. É um recurso que Portugal não se pode dar ao luxo de perder. E, portanto, esta é a minha nota. Mas, para isso, é preciso mudar mesmo a legislação. Muito obrigado. Aliás, essa sugestão, essa proposta, essa ideia consta desta apresentação, inclusive com os custos, uma previsão de custos associados. A apresentação essa, que eu já confirmei, foi distribuída por e-mail a todos os seus deputados. Julgo que esta audição ficou muito clara para todos os seus deputados quais são as preocupações da APAU e a argumentação que utilizam e, portanto, agradeço o facto de terem partilhado connosco essa vossa experiência e informação e dou por encerrada esta audição. Peço aos seus deputados que permaneçam nos vossos lugares porque seguiremos já com a próxima, está bem? São só 5 minutos. Muito obrigado.